Olá, olá, trilheiros e trilheiras, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Normas da Corregedoria. Nessa aula nós veremos dos artigos 176 a 181, que tratam das disposições gerais sobre o arquivamento. Bom, em primeiro lugar, quando é que um processo vai ser arquivado? O artigo 176 diz que somente os processos com sentença definitiva ou terminativa e também aqueles processos em que há estabilização da tutela, que você viu com a professora Carita. Então, nesses casos, somente nesses casos é que o processo será arquivado, sentença definitiva ou terminativa ou processos em que houve a estabilização da tutela que foi concedida. Bom, e há ainda um terceiro caso, que é o de processos suspensos por prazo indeterminado. Esses processos, né, quando há sua suspensão por prazo indeterminado, não há sua extinção, né? Você não pode lançar a sua extinção, por quê? Porque ainda há coisas para fazer. Lembra que a extinção só é lançada no sistema quando não há mais nada para fazer no processo. Então, essa quarta hipótese, portanto, é a dos processos suspensos por prazo indeterminado. Eles também serão remetidos ao arquivo, porque já que eles ficaram suspensos por prazo indeterminado, não tem sentido eles ficarem ocupando espaço no cartório, que já é abarrotado de processos. Ok? Bom, e como é o procedimento? O artigo 177 é que traz essa disposição. Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias, fim dos quais serão confeccionados os pacotes de arquivo em no máximo 30 dias, realizadas as anotações e atos necessários. Então, o processo terminou, o juiz vai determinar o seu arquivamento, mas antes do escrevente dar cumprimento nisso e mandar o processo para o arquivo, ele vai ter que esperar 30 dias. Por quê? Porque as partes, vendo que o processo vai para o arquivo, podem ter interesse em pedir o desentranhamento de uma peça, em pedir cópias, em pedir certidões, enfim. Por isso o processo tem que ficar lá 30 dias. Fins desses 30 dias, aí o escrevente tem 30 dias para remeter o processo ao arquivo, ok? Bom, o artigo 179 diz o seguinte: o arquivo de processo será organizado em caixas padronizadas com volumes que não ultrapassem a capacidade das caixas de arquivo, adotadas ainda as seguintes cautelas. Então, há caixas próprias para enviar esses processos para o arquivo, e essas caixas elas têm um tamanho padrão. Isso tudo para facilitar a organização, porque o arquivo ele é monstruoso de tanto processo. Então, há caixas padronizadas e que têm um tamanho padrão, inclusive para facilitar a organização. As caixas de arquivo serão numeradas independentemente do número do feito, pelo critério ordinal crescente e sem interrupção quando da passagem de um ano para o outro, mudando-se somente o ano em que ocorreu o arquivamento. Por exemplo, admitindo-se que a última caixa do ano de 2011 recebeu o número 200/2011, a próxima do ano seguinte receberá o número 201/2012 e assim sucessivamente. Então, as caixas que são remetidas ao arquivo, elas recebem um número, que não tem nada a ver com o número do processo que está dentro. E esse número é correspondente por exemplo, a primeira caixa do ano. Vamos falar que o primeiro processo está sendo mandado ao arquivo nessa vara, a primeira caixa que está sendo mandada ao arquivo é em 2017, então ela vai ser a caixa número 1/2017, e assim vai. A próxima é 2/2017, virou o ano, não importa, continua 3/2018, 4/2018 e assim sucessivamente, ok? Bom, havendo necessidade de desdobramento por motivo de apensamentos ou aumento de volumes que impossibilitem a acomodação na mesma caixa, o arquivamento será renovado, nova caixa com numeração atual, feitas as devidas anotações e comunicando a ocorrência ao arquivo geral, mediante ofício. É vedado, no caso de desdobramento de caixas, o uso de letras aditivas, por exemplo, 1A, 1B, 1C, etc. e tal. Então, quando é que vai haver esse desdobramento? Né? Quando o processo aumentar de volume. Então, imagina que ele estava arquivado, um processo, por exemplo, que tinha ido ao arquivo por estar suspenso por prazo indeterminado e ele volta a correr e aí ele aumenta de volume ou um outro processo tem que ser apenso a ele. Nesse caso, então, é que haverá o desdobramento do processo e aí o arquivamento dele tem que ser renovado. Vai ser feita uma nova caixa com uma nova numeração, seguindo a numeração que a vara já está seguindo, enfim. E tudo isso tem que ser anotado e comunicado ao arquivo geral, certo? Bom,
O artigo 1793 diz o seguinte: na tampa da caixa de arquivamento será colado um impresso próprio, emitido pelo Sistema Informatizado Oficial, onde serão anotados a denominação completa do ofício de justiça correspondente e os números dos processos em ordem crescente, desprezando-se o ano do registro do feito. Será anotado na parte inferior do impresso o número da respectiva caixa de forma destacada. Isso que o artigo está te falando, você vai ver que quando você estiver trabalhando, que o sistema vai fazer isso automaticamente. Então, você vai trabalhar com as caixas de arquivo. O sistema vai gerar, você vai relacionar no sistema quais caixas você está mandando para o arquivo e qual o número da caixa. Ele próprio vai imprimir uma folha relacionando esses processos que estão indo dentro daquela caixa, né? E embaixo, ali no final, vai ter o número da caixa, nessa folha aí que vai na tampa da caixa de arquivo, ok? Bom, parágrafo único. No sistema informatizado oficial será anotado o número da caixa de arquivamento do respectivo processo. Isso ocorrerá, inclusive, quando você estiver lançando essas caixas, né, no sistema, isso já vai ocorrendo automaticamente, ok? Bom, o artigo 180. Todos os processos conterão obrigatoriamente o número correspondente da caixa em que é arquivado, escrito na autuação de forma bem legível. Então, na capa do processo, é necessário que seja escrito de forma grande, caixa 2050 / o ano, 2017, se você está mandando esse ano para o arquivo. Parágrafo único. Na autuação constará a denominação completa do ofício de justiça e, quando houver necessidade de fazer nova capa, será conservada a denominação originária. Então, aqui também não há dificuldades de interpretação, né? Quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diverso daquele que o proferiu, o arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo juízo da execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo, quando for o caso. Então, imagina que você tem um processo civil que tramitou numa vara, mas a execução tramitará em vara diversa. Ora, quem deve arquivar o processo? Via de regra, quem é competente para arquivar o processo é o ofício onde o feito tramitou. Mas aqui o artigo 178 traz uma exceção para a gente, que é justamente do processo civil que vai ser executado, processo civil que teve uma sentença condenatória. E aí ele vai ser executado em outro juízo. É esse juízo da execução que vai determinar o arquivamento, vai ser competente para arquivar esse processo, porque esse processo vai ser requerido pelo juízo da execução. Inclusive, ele nem vai continuar no ofício onde ele tramitou. Ele vai para o juízo da execução e, quando este entender que é o caso, ele vai remeter para o arquivo, entendeu? Bom, o artigo 181 diz o seguinte: os requerimentos de desarquivamento de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Para desarquivar um processo, é necessário recolher uma taxa. Claro, existem ressalvas. Existem situações em que esse desarquivamento ele é gratuito. Mas, via de regra, esses requerimentos têm um custo. E quem está requerendo desarquivamento tem que recolher a taxa de desarquivamento. Na ausência de guia de recolhimento, da guia de recolhimento desse valor dessa taxa, o advogado, subscritor ou responsável indicado será intimado para recolher as respectivas custas ou retirar a petição no prazo de 5 dias. Se ele se mantiver inerte, né? O que deve ocorrer com ele? Da publicação no Diário Oficial de Justiça Eletrônico, com observação de se tratar de petição irregular, constará, quando possível, todos os dados necessários à sua identificação. Então, ele vai ser intimado via Diário de Justiça Eletrônico e, desatendida a intimação no prazo estabelecido, essa petição vai ser encaminhada para a Ordem dos Advogados do Brasil. A exemplo do que ocorre com as peças que são desentranhadas dos autos, né, e não são retiradas. Só que, aqui no caso, veja que a peça sequer foi juntada nos autos. Por quê? Porque os autos estão arquivados. Então, o advogado peticionou e a petição ficou aguardando no cartório a vinda dos autos para ser juntada neles. Como os autos não vieram, porque o advogado não recolheu as custas, elas sequer foram juntadas. E aí, sendo intimado para retirar a petição, se ele não retirar, é encaminhado para a Ordem dos Advogados do Brasil a petição. Ok? Pessoal, para essa aula era isso. Eu espero vocês na aula que vem.